Hidrocarboneto. Então, olha, grupo funcional é um átomo ou grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. Agora, são compostos constituídos por átomos de carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, vamos analisar essa cadeia. O que eu tenho aqui? Carbono e hidrogênio. Então, a base do hidrocarboneto são carbonos e hidrogênio. Aqui também nós temos outro exemplo de hidrocarboneto, só que existe uma grande diferença entre essas duas cadeias. A questão das ligações entre carbonos. Aqui nós temos ligação simples entre carbonos. Aqui nós temos uma ligação dupla entre carbonos. O que isso significa? Olha, isso vai significar os grupos funcionais. Inicialmente, vamos comentar de três grupos funcionais: alcano, alceno e alcinos. Agora, como diferenciar esses três grupos funcionais de hidrocarboneto? Pelas ligações. Nós falamos assim: quando eu tiver ligação entre carbonos, um tracinho, quer dizer, eu tenho uma ligação simples, quer dizer, eu estou compartilhando um elétron. Então aí nós dizemos que eu tenho um composto funcional hidrocarboneto classificado como alcano. Alcano ocorre toda vez que entre carbonos eu tenho ligação simples. Quando eu tiver ligação dupla entre carbonos, eu estarei falando dos alcenos. Então, o alceno ele acontece quando entre dois carbonos eu tenho a ligação dupla. Alcino, ele vai acontecer toda vez que entre carbonos eu tiver a ligação tripla. Então, ligação simples, alcano. Ligação dupla, alceno. Ligação tripla, alcino. Agora, esses hidrocarbonetos, vamos só focalizar mais um pouquinho. Vamos focalizar no alcano. Então, ó, analisando essa cadeia, o que eu tenho entre carbonos? Ligação simples, alcano. Alceno, o que eu tenho entre carbono? Ligação dupla. Alcino, o que eu tenho entre os carbonos? Ligação tripla. Agora, existem outros grupos funcionais. A exemplo, o alcadieno. O alcadieno é como se fosse um alceno duas vezes, se assim eu posso dizer. Então, olha, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho um alceno. Quando eu tenho duas ligações duplas entre carbonos, eu passo a ter um alcadi. Di porque são duas. Enos, alcadienos. En vem de alceno. Di porque são duas. Nós temos os ciclanos. Agora, por que ciclo? Esse ciclo significa que minha cadeia ela é uma cadeia fechada. Observa que esses quatro carbonos aqui, ó, eles formam como se fosse uma figura geométrica quadrada. Então, ciclo. An, por causa da ligação simples. Ciclo, cadeia fechada. Alcano, porque eu tenho ligação simples. Ciclenos, ou cicloalcenos. Ciclo, porque a cadeia é fechada. Eno, porque eu tenho o quê? A ligação dupla. Agora, nós também temos o grupos funcionais aromáticos, que é representado por quem? Pelo benzeno. A gente vai falar também um pouco sobre ele. Vamos embora.